Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para o segundo módulo de assertividade. Sou Fabrício Fávero, consultor de treinamento e sócio da Focus Treinamento e Desenvolvimento. Nós estávamos falando sobre assertividade, o comportamento da pessoa assertiva, a intenção positiva que você deve ter em um relacionamento para que você se posicione, para que você mostre os seus sentimentos, inclusive exponha os seus direitos, mas sem ferir o direito dos outros. Então agora nós vamos entrar num ponto mais profundo sobre o comportamento assertivo. Para isso, eu quero trazer uma citação de dois psicólogos especialistas em casais. Os dois já são falecidos, que é Robert Albert e Michael Emmons. O que eles costumavam a dizer? O comportamento que torna a pessoa capaz de agir em seus próprios interesses e se afirmar sem ansiedade indevida e expressar sentimentos sinceros, sem constrangimento, ou a exercitar seus próprios direitos sem negar os alheios. Olha que dois pontos interessantes aqui. Se afirmar sem ansiedade e expressar sentimentos diretos e ainda exercitar o seu direito. O que eles querem dizer isso? O que eles querem dizer com isso? Dois especialistas em terapia de casal, dois psicólogos, dois PhDs extremamente estudiosos. Eles queriam dizer o seguinte: quando você precisa expressar algo, principalmente quando é mais complexo, quando é mais difícil, você tende a ser ansioso, você tende a ficar ansioso e querer expressar o seu pensamento. Como eu interpreto o que eles disseram? Antes de você se expressar de forma indevida, escute o que a outra pessoa tem para dizer. Entenda o que seu interlocutor tem para falar. E aí sim, quando você entende o outro sentimento, você expressa aquilo que você está sentindo. Mas você expressa de uma maneira na qual você não vai ofender a outra pessoa. Quando a gente fala do comportamento assertivo, é muito importante dizer o seguinte: pessoas que são assertivas, elas respeitam os seus próprios pensamentos e sentimentos e gostam de se comunicar de uma forma clara, de uma forma razoável e, ao mesmo tempo, ela permite expressar aquilo que ela precisa, ela permite expressar a necessidade de uma maneira honesta e sem ansiedade. E é interessante quando a gente fala isso, porque como que eu me expresso sem demonstrar ansiedade? Tendo um controle emocional, conseguindo manter o meu controle emocional. Eu falo lá no curso de inteligência emocional que emocionar é algo que acontece com todo mundo. Então quando uma pessoa que não é assertiva vem de uma maneira mais agressiva com você, para você, aliás, você vai emocionar, não tem jeito. Porém, você consegue controlar essa emoção a partir do momento que ela aflorou. A partir do momento que essa emoção apareceu, você já passa a ter o controle. Por isso que para ser assertivo é importante e anda ao lado de ser uma pessoa inteligente emocionalmente. Como que a gente percebe as características das pessoas assertivas? É muito interessante. A pessoa, ela pensa antes de falar. Você já viu aquela expressão? Não tome uma decisão se você estiver muito feliz. Não prometa nada se você estiver muito triste. Tem todas aquelas coisas que as pessoas falam, né? E é verdade. Se você estiver muito triste, não prometa que você vai fazer, que você vai mudar, que você vai resolver. Se você estiver muito feliz, não saia fazendo acordos, porque você está agindo pela emoção e não pela razão. Então, primeiro, analise o ambiente, analise o comportamento das pessoas, analise se aquilo que a pessoa está dizendo é realmente algo verdadeiro ou comparável com a emoção. Sabe uma coisa que engana muito? Escrita. Quem nunca pegou uma mensagem no WhatsApp e falou: filho da mãe, como é que ele fala isso comigo? E aí, de repente, na hora que você lê de novo, tinha uma vírgula ali, você fala: caramba, se eu respondesse, eu ia falar um monte de groselha e o negócio não ia dar certo. Eu lembro uma vez um mentorado meu mandou uma mensagem para mim: Fabrício, eu vou cancelar a mentoria hoje porque minha família marcou um cinema e eu tenho que ir para o cinema. Aí eu falei: caramba, marquei depois do horário, que é a hora que ele podia.
marquei no horário do meu rodízio para poder ficar até mais tarde no escritório, dediquei o meu tempo preparando a mentoria para ele. Aí o cara simplesmente fala para mim: não vou fazer a mentoria porque eu vou no cinema. E na sequência ele me fez uma pergunta: e segunda-feira? Aí eu respondi para ele: segunda-feira era um feriado. Eu falei: olha, eu separei o meu tempo hoje para você. Eu estou pronto aqui para te atender hoje. Só que segunda-feira é feriado. Eu não vou trabalhar no feriado porque você desmarcou comigo. Só que ele ainda estava digitando. E logo depois veio assim: e segunda-feira? Não quer vir comer um churrasco aqui em casa para eu pagar a mancada que eu dei? Gente, fiquei com cara de paisagem. Tive que ligar para ele e falar: você não foi assertivo na sua comunicação. Você não tinha que apertar ou enviar antes da hora. Mas é assim que acontece. Se a gente não analisa o ambiente, se a gente não para pensar, a gente corre o risco de atropelar, principalmente em conversas escritas, onde a gente não consegue sentir a emoção verbalizada. E ao não sentir a emoção verbalizada, a gente reage de uma maneira, às vezes, desproporcional. Então, pessoal, analise bem tudo ao redor, analise a situação ao redor antes de falar. Aí considere as percepções dessa análise na hora de posicionar. É uma pergunta que a gente faz muito aqui na consultoria. Quando a gente vai fazer uma postagem, por exemplo, nós pensamos assim: o que eu vou ganhar com isso? O que eu posso perder? Será que vai gerar alguma reação que não faz sentido? Se puder atrapalhar alguma coisa no modelo do negócio, a gente acaba não postando. Um outro ponto muito interessante é não ofender. Procure não ofender as pessoas. Procure tomar cuidado com a comunicação que você faz. Procure pensar naquilo que você está falando e aquilo que você está fazendo para que você não ofenda as outras pessoas. Evite a omissão. A omissão muitas vezes deixa implícito algo que você queria falar, mas não fica explícito. E ao não ficar explícito, você acaba deixando de falar aquilo que precisaria ser entendido. Eu costumo dizer o seguinte: a responsabilidade da comunicação é de quem está comunicando. Se eu não comunicar bem e a pessoa não entender, não adianta falar assim: mas como você é burro, você não entende nada. Na verdade, quem está explicando mal é você. Reconhecer o que é bom. Parabenize as coisas que são bem feitas. Reconheça a parte boa. Se tiver algo errado, pontue, mas pontue com sabedoria. Nós vamos falar de feedback um pouquinho mais para frente. Eu gosto muito daquela técnica PNP do feedback. Você começa com coisas boas, coisas positivas, depois você traz o ponto de correção e aí termina com algo positivo levando para frente como que vai corrigir aquilo que está errado. Use do feedback, pontue o que está errado para que você consiga fazer algo mais assertivo. Quando a gente usa da franqueza com educação, ela fica elegante. É elegante ser educado. E mesmo quando você fala algo bom, mesmo quando você fala algo ruim. E quando você é educado e elegante, precisa ter verdade. Pessoal, a turma reconhece. Quando você vai ser um fanfarrão, contar alguma historinha, falar alguma coisa que não é congruente com aquilo que precisa ser feito, a pessoa percebe. Às vezes a pessoa lá tá toda desarrumada, você fala: nossa, como você tá linda hoje. Ela fala: pelo amor de Deus. Aliás, mulher é campeã em derrubar. A gente fala: nossa, como seu cabelo tá bonito hoje. Lavei, pronto. Como assim, né, gente? Como assim? Às vezes você quer elogiar, falar algo verdadeiro e a pessoa tenta diminuir a importância de estar bonita falando: lavei. Mulherado, aprendam a receber um elogio sincero. Faz toda a diferença. E galera, não aponte o dedo, não julgue. Quando você julga, acontece o seguinte: você está querendo resolver o problema de alguém que não faz sentido. Você está querendo apontar para a pessoa algo que não faz o menor sentido. A pessoa fala: caramba, quebrei a cabeça, estava lá no maior do problema, não sei o que, no final deu tudo errado. Aí você vira e fala: eu te avisei. Eu te avisei lá no começo que ia dar errado. Eu disse que isso era uma furada, mas mesmo assim você quis entrar. Agora você está pagando pelo seu erro. Gente, não faz o menor sentido. Entenda o julgamento. Entenda como utilizar o julgamento. Não use de forma agressiva, onde você vai
atrapalhar ainda mais as pessoas. E uma coisa muito importante, assuma a responsabilidade pelos erros e divida os acertos. Ninguém acerta sozinho. Quando você pisou na bola, tenha liberdade e a verdade, e a seriedade, e a honestidade de falar, errei. Essa falha foi minha, mesmo que seja em grupo. Assuma os erros e divida os acertos. Isso torna você uma pessoa mais empática, torna você uma pessoa mais agradável, torna uma pessoa que vai trazer pessoas para perto, vai agregar pessoas. E essas são as características de uma pessoa assertiva. Pessoal, nós encerramos o segundo módulo, nós vamos terminar essa segunda parte por aqui, mas não acabou o treinamento, tem muito mais e eu volto com vocês no terceiro módulo. Valeu, pessoal!